Sandra Monção, sou presidente da Comissão de Direito Sindical aqui da Casa, e a convite aqui do nosso presidente Alexandre Fante, dou as boas-vindas a todos vocês, e a abertura oficial aqui do nosso dia de várias atividades em comemoração ao mês da advocacia. Então, senhoras e senhores, o presidente Alexandre Fante, a vice-presidente doutora Daniela Pagliuca, em nome da 102ª Subseção de Santo Amaro da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional São Paulo, tem a grande honra de recebê-los para a palestra Cuidando da Saúde Mental, Síndrome de Atlas, que será apresentado por nossa colega aqui. E eu vou convidar aqui o nosso presidente Alexandre Fante também para dar as boas-vindas para vocês e passar aqui um vídeo instrucional da nossa casa, umas atividades. Quer falar, dar um salve para o pessoal? Vamos, claro. Estamos ao vivo já, né? Então, também agradecer o nosso público no canal do YouTube, desejar boas-vindas a todos e todas neste dia comemorativo, com grandes eventos e trazendo para vocês, às vezes a gente só fala de direito, né, Sandrinha? Então, hoje, o objetivo foi, de fato, trazer algo diferente, que é também o cuidado com a saúde mental, porque nós sabemos da importância que nós precisamos e tem sido nessa gestão ao longo desses quase 3 anos, a preocupação também com a saúde mental dos advogados e advogadas. Então, a gente agradece a palestrante que vai nos proporcionar esse momento também de bem-estar. Lembrando a todos que... Eu falei para a doutora Patrícia, inclusive, que eu acordei cedo só por conta dela hoje, hein? Normalmente eu venho à tarde, mas vim obstinada. Porque é importante esse tema, a advocacia precisa sair um pouquinho fora da caixinha também e trazer esses assuntos. E foi por isso que a gente pensou nesse evento, nessa sexta-feira, com diversas atividades. Então, os colegas, após aqui as palestras, entre uma palestra e outra, temos diversos serviços lá no subsolo, massagem, bem-estar, enfim, participem conosco ao longo do dia da programação, que, de fato, ela foi pensada também para trazer esse assunto diferente, que é a nossa saúde mental, tão importante, e que a gente aqui, nessa última gestão, valorizou, trazendo inúmeras atividades voltadas a isso. Não é à toa que às terças-feiras temos a dança de salão aqui na CASP, às 7 horas, então para trazer, de fato, algo diferente para a nossa advocacia aqui de Santo Amaro. E, encerrando aqui a minha fala, eu aproveito a todos para reforçar o convite, dia 15 de agosto agora, também em comemoração ao Dia da Advocacia, teremos, né, o nosso happy hour no Bar Doutor Boteco. Quem conhece o Bar Doutor Boteco aqui? O pessoal gosta, né, do happy hour. Então a gente convida, conseguimos aí um preço super especial, né? Nós fomos lá e negociamos uma quase pendura, Sandra, quase pendura. Né? Quem frequenta o bar sabe o quanto os preços realmente estão muito bons. R$29,90, recebi ligação, mas é verdade isso? Né? É verdade, a gente conseguiu, com eles, são advogados, obviamente, são amigos, parceiros aqui da subseção, a gente conseguiu esse preço de R$29,90 para o colega tomar cerveja, suco, água, refrigerante. É quase só o preço dos 10%, né, do dia da pendura. Praticamente, então, quando fazia a pendura, eu falava, não, paga pelo menos o do garçom, né? Os 10%, exatamente. Era assim que funcionava. Para não ir preso, né, vamos pagar só os 10%. Então, é basicamente, como a Sandra falou, o preço dos 10%. Então, R$29,90, a gente espera vocês a partir das 19h30, está nas nossas redes sociais da subseção, está no canal do YouTube, não, está no Instagram. O YouTube não vai a propaganda. Está no Instagram, está no Facebook, LinkedIn e todas as demais redes sociais. Então, a gente espera vocês para continuar, né, esse espírito de comemorar a advocacia e comemorar por sermos advogados. Então, obrigado. E aqui a gente já passa o vídeo institucional para vocês, desejando um grande evento hoje ao longo do dia. Vou fazer o podcast daqui a pouquinho, então eu vou deixar vocês na companhia da Sandra, do Marcos, que chegou agora. Então, aproveitem muito, porque a programação foi pensada com carinho e de forma especial para vocês. Obrigado. Obrigada, presidente. No final, eu passo lá para dar um beijinho em vocês, hein? Não vou conseguir acompanhar. Opa! Sorteio. Luiz, pode soltar o vídeo aí para nós e, na sequência, aqui eu já vou fazer a apresentação da nossa palestrante, primeira palestrante do dia. Olá, Advocacia de Santo Amaro, sou Alexandre Fante, estou presidente do OAB Santo Amaro e neste vídeo apresentaremos algumas das melhorias, conquistas e inovações trazidas por esta gestão ao longo dos últimos meses. Quem vem na nossa subseção notou que ela está de cara nova?
Modernizamos a fachada e realizamos outras inúmeras melhorias para atender às suas necessidades. Para facilitar a vida dos advogados e advogadas que buscam um espaço para realizar suas reuniões e audiências virtuais, nós criamos a Sala de Audiência Virtual, com equipamentos modernos, um ambiente acolhedor e totalmente climatizado, além de oferecermos para vocês um escritório compartilhado para a realização de todos os afazeres jurídicos. Modernizamos o nosso auditório, que hoje realiza transmissões de palestras, eventos ao vivo com alta resolução. Melhoramos todos os equipamentos disponíveis na sala dos computadores, assim como trocamos o mobiliário por novos, confortáveis e ergonômicos. Também criamos aqui, em nossa subseção, uma confortável sala Cowork e Kids, possibilitando assim que você, advogado e advogada, exerça sua atividade sem abrir mão do cuidado com seus filhos pequenos, o que facilita e muito a sua prática jurídica. Na sala da advocacia, situada no Fórum Trabalhista da Zona Sul, ampliamos as salas de audiências virtuais e trocamos todos os equipamentos disponíveis para o uso da advocacia. Modernizamos também todos os computadores que estão disponíveis para a advocacia na sala do Fórum das Nações Unidas, melhorando a qualidade do atendimento aos nobres colegas que frequentam este fórum. Em 2022, inauguramos a nova sede da CAASP em um prédio moderno localizado na Rua da Paz, número 769. Os advogados e advogadas podem contar com uma farmácia exclusiva dentro da subseção, oferecendo preços especiais em medicamentos e produtos de saúde. Temos também um consultório odontológico moderno e equipado, pronto para atendê-los. Em 2023, inauguramos também a nova Escola Superior de Advocacia de Santo Amaro, com 2 salas de aulas amplas e tecnológicas, onde já realizamos dezenas de cursos e palestras. E é com orgulho que anunciamos o início dos cursos de pós-graduação em 2024. Todos estes cursos estão integrados ao programa Anuidade de Volta, que devolve o investimento na anuidade em créditos para serem utilizados em todos os cursos oferecidos. Em 2024, na sede da Rua da Paz, entregamos também espaço de coworking, além de salas de reuniões disponíveis para o uso da advocacia, além de mais um ponto para a realização do certificado digital. Estamos comprometidos a oferecer o melhor para a advocacia, sempre buscando inovar e aprimorar nossos serviços. Gostaram da nova sede da CAASP Santo Amaro? Na sede da Rua da Paz, promovemos eventos de bem-estar e saúde, com aulas de dança, campanhas de vacinação, de doação de sangue e também nossas ações sociais, como o Drive-Thru Solidário. Pensando no bem-estar das pessoas que frequentam a sede, criamos o Espaço Vida, um ambiente para atender às necessidades básicas das crianças de forma moderna, segura e confortável. Gostaram de todas as conquistas, serviços, ferramentas de auxílio à advocacia que trouxemos para vocês, advogado e advogada, nesse vídeo? Pois é, todos eles estão na palma da sua mão através do app Daily Subseções. App que você poderá reservar as salas, espaços e saber tudo o que acontece na sua casa. Todas essas mudanças, inovações foram pensadas para trazer cada vez mais conforto à advocacia, devolvendo seu investimento na anuidade em muito mais serviços tecnológicos, proporcionando uma subseção inclusiva e efetiva. Aqui é a minha casa, é a sua casa, é a nossa casa. OAB Santo Amaro. Por você, Para você. E por todos. Maravilha, maravilha. Eu quero só fazer um adendo desse vídeo, gente. Eu tive a oportunidade, e o meu colega Dr. Gleivan aqui também, de participar de algumas atividades, aí, encontros institucionais com candidatos a
que esse ano é ano de eleição, né, a nossa seccional, e muitos dos temas que estão nesse vídeo, eles trazem, né, Gleivan, de precisa melhoria para advocacia e tal, eu fico quietinha, o Gleivan está de prova aqui, e eu falo assim, gente, Santo Amaro já está na vanguarda, essa lição de casa já foram cumpridas, inclusive em relação a espaços para receber mulheres em situação de vulnerabilidade, que tem o espaço lá na Sexta DDM, que não está no vídeo, mas já foi amplamente divulgado. Então, Santo Amaro sempre aí na vanguarda, puxando essa corrente, e é muito legal fazer parte dessa casa. Então, dando continuidade nesse adendo aqui, esse evento foi organizado pela Comissão do Novo Advogado, presidido pelo Dr. Marcos Antônio de Oliveira Lima, Comissão de Cultura e Eventos, da presidente doutora Marta Voltas, ESA Santo Amaro, pela presidente doutora Ana Carolina Pascolati. E agora eu vou chamar aqui para palestrar e apresentar o currículo dela a doutora Patrícia Cassiano, que é psicóloga pós-graduada em Gestão de Pessoas, Carreira, Liderança e Coaching pela PUC Rio Grande do Sul, especialista em Psicoterapia do Luto pelo Instituto Guarda-Chuva Psicologia, graduanda em Psicologia Hospitalar pela Faculdade Israelita de Ciências da Saúde, Albert Einstein, com mais de 8 anos de experiência em gestão de pessoas. Atua hoje como psicóloga organizacional de um hospital referência no tratamento de câncer em São Paulo. Além disso, atende como psicóloga em clínica de crianças, adolescentes e adultos em consultório particular aqui na Zona Sul de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Por favor, tome o seu lugar aqui. A casa é sua, a palavra é sua. Bom dia, pessoal, tudo bem? Como a colega comentou, só os corajosos numa sexta-feira chuvosa, depois de uma semana de muito calor, logo cedo por aqui, então é um prazer estar aqui. É a segunda vez que eu participo desse evento e cada vez mais eu fico impactada com o quanto tem sido relevante para vocês olhar para outros aspectos. Para quem é de fora da advocacia, a gente pensa muitas vezes que não, advogado é aquela pessoa carrancuda que está preocupada em ganhar dinheiro, em resolver causas, resolver problemas, e é isso. Mas quando a gente vê esses vídeos institucionais e esses eventos que vocês fazem, a gente consegue ter uma ampla visão de que advogado também é ser humano, né? E é um pouco disso que eu vim trazer aqui hoje também. Todos bem? Sim? Estamos numa sala menor, então espero que não seja apenas eu falando, que não seja um monólogo. Então, o psicólogo gosta disso, gosta de trocas. Então, se quiserem perguntar, podem levantar a mão, vamos construir junto, tá bom? O tema de hoje, então, saúde mental e síndrome de Atlas. E aí, já dispensa apresentações, porque a colega já apresentou, então, um pouco sobre mim. E o que eu separei para o encontro de hoje. Então, falar um pouco sobre autoconhecimento, saúde mental, a síndrome de Atlas propriamente, e o processo de priorização, tá bom? E aí, começando com o primeiro ponto do autoconhecimento, e fica a dúvida. Você se conhece? E se conhecer vai muito além de saber o que eu gosto, saber o que eu não gosto, saber quais são os meus limites. Deixo uma frase de reflexão do Jung, que é um teórico da psicologia, que diz: até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. Então, existem coisas que formam cada um de nós para sermos quem somos. E isso diz respeito também ao autoconhecimento. Muitas vezes a gente tem a visão de que o autoconhecimento é apenas um construto do que eu sou hoje. Então, eu sou hoje isso e eu estou me conhecendo no hoje. Mas entender aquilo que me forma e aquilo que me fez ser quem eu sou também faz parte do autoconhecimento. Porque são essas características que estão um pouco mais para trás que vão dizer como que eu vou reagir a determinadas situações, e isso vai interferir diretamente na minha saúde mental. E quando a gente fala do que somos feitos, na psicologia a gente tem um conceito amplamente conhecido, que nós somos seres humanos biopsicossociais. Já ouviram falar desse termo? É um termo que diz que nós somos seres biológicos, psicológicos e sociais. Então, são 3 aspectos que a gente trabalha dentro do ramo da psicologia para dizer o que é um ser humano. Diferente dos animais, que são puro instinto, nós temos vários aspectos que tornam a gente, que a gente chama de um bicho complexo. E vocês que trabalham com pessoas constantemente, direto, às vezes têm problemas mais complexos até do que outras profissões, vocês sabem que ser humano é um bicho complexo. Estou errada? Não. Então, para explicar um pouco. O aspecto biológico é tudo aquilo que eu tenho e que vem comigo. Então, a minha genética, tudo aquilo que eu herdei dos meus pais, o funcionamento dos meus neurotransmissores, então como que o meu cérebro ele processa os hormônios, os neurotransmissores, as minhas emoções, a estrutura cerebral, o sistema endócrino, que é aquela parte da digestão.
Não sei se vocês sabem, mas o segundo cérebro do ser humano é o estômago. Então, é aqui que a gente processa muito dos hormônios envolvidos no processo das emoções. O ciclo circadiano, que é o nosso ciclo de sono e vigília. Então, isso influencia também diretamente. E, obviamente, os hormônios, que eu gosto de chamar de demônios. As mulheres sabem muito bem como são, que é aquilo que complica muito mais o processo de autoconhecimento e o processo de saúde mental. E não somente as mulheres. Claro que nós temos esse peso um pouco a mais dos hormônios, mas os homens também. Se às vezes está desbalanceado uma questão, está com uma testosterona excessiva, ou está com uma baixa testosterona, ou alguns outros hormônios, também pode acontecer alterações emocionais. E eu brinco muito, todas as vezes que eu falo de saúde mental, que às vezes a pessoa pensa que ela está depressiva, que ela está entrando em um complexo de inferioridade, e às vezes é só falta de vitamina C. Então, a pessoa precisa, sim, se preocupar com os aspectos genéticos no autoconhecimento, os aspectos biológicos, tá bom? E aí, os aspectos psicológicos. O ser humano, ele não nasce humano, ele torna-se humano. Alguém tem uma folha para me emprestar? É uma folha que eu preciso rasgar. Perfeito, obrigada. Vocês já ouviram falar da teoria da tábula rasa? Não? É algo que eu não tinha colocado, mas acho que faz sentido, como estamos em poucos, dá para fazer. Então, a teoria da tábula rasa é uma teoria do John Locke, que era um sociólogo e filósofo, e ele falava que o ser humano ele vem ao mundo como uma folha em branco. Essa teoria ela cai por terra em alguns momentos, porque sabemos que temos características inatas, então eu nasço, eu venho à Terra com algumas características que já são minhas. Então, uma propensão para ser mais otimista, uma propensão para ser mais extrovertido ou introvertido, às vezes isso vem com a gente. Mas, no geral, nós vemos como uma folha em branco. E aí, a gente vai vivendo a vida. E aí, os nossos pais vão fazer a primeira marca, e aí, os nossos amigos na escola vão fazer a segunda marca, e aí a faculdade, e aí um cliente, e aí alguém morre, e aí a gente vai ficando 100% marcado. E essa teoria da tábula rasa resume essa frase, que o ser humano ele não nasce humano, ele torna-se humano. Então a gente vem com uma folha em branco, e ao longo da vida a gente vai se tornando aquilo que a vida faz da gente. Faz sentido para vocês? Então nós temos o nosso histórico familiar, nós temos as nossas experiências de vida, e nós temos também a nossa autoimagem. Porque para falar do psicológico, não é só o que a vida fez comigo, mas o que eu entendo do que a vida fez comigo. Porque a gente sempre vai ter duas opções. Ou eu vou sentar e deitar em posição fetal e chorar porque eu não consegui fazer o que eu queria quando eu tinha 18 anos, ou eu vou assumir a propriedade da minha vida e eu vou fazer disso algo melhor. Então, saúde mental é muito sobre isso. Equilíbrio e como eu enxergo as situações que acontecem ao meu redor. E isso é autoconhecimento. É eu saber que eu tenho uma história de vida, que eu tenho as experiências que fizeram quem eu sou, mas que eu também posso ter uma opinião sobre quem eu me tornei. E vocês, como advogados, vocês são profissionais em formar opinião. Então, vocês têm uma opinião sobre cada um aí de vocês. E os aspectos sociais? Trouxe uma charge para descontrair um pouco. Então, Jorge seria um ótimo parafuso, mas o receio fez dele um péssimo prego. E esses são os aspectos sociais. São os aspectos que mais esmagam quando a gente fala sobre autoconhecimento. Porque quando a gente fala dos aspectos biológicos, o nosso corpo veio preparado para lidar com eles. Os aspectos psicológicos, o nosso corpo também veio preparado para lidar com eles. Às vezes não tão bem, mas ele vem preparado. Agora, os aspectos sociais, o ser humano ele não nasceu com todas as skills necessárias para viver em uma sociedade como nós vivemos hoje. Que é uma sociedade que exige excessivamente de cada um de nós. Em expectativas, você tem que corresponder muito, essa busca pela perfeição. Então, eu não posso errar, eu não posso falhar, eu tenho que ser o melhor no que eu faço. Até porque a concorrência é muito grande, nós estamos em um país cada vez mais populoso e populado. Então, a cada dia, eu brinco que você anda na rua, nasce um psicólogo, imagino que o advogado seja assim também. Então, a concorrência fica muito mais forte, fica tudo muito mais difícil. Então, a gente acaba tendo uma sobrecarga social. E, às vezes, a gente se coloca em um padrão que não é o que eu gostaria, mas é o que eu preciso fazer de acordo com o que estão me exigindo. Tá bom? Então, a gente tem, dentro do autoconhecimento, essa questão da parte biológica, da parte psicológica e da parte social. Só que aí tem um adendo. Além de tudo isso, tem as nossas emoções e sentimentos.
Vocês sabem a diferença entre emoção e sentimento? É uma diferença que faz muito sentido, mas que poucas pessoas sabem, porque é muito do fórum da psicologia. Emoção é uma característica, é uma resposta psicofisiológica a algo que está acontecendo, seja no mundo externo ou no mundo interno. Então, pode ser uma reação a um assalto, por exemplo. Então, a reação física, o coração acelerar, você começar a ter sudorese, o rosto esquentar, você entrar naquele processo de luta ou fuga, é o que nós chamamos de emoção. É a reação psicofisiológica. E ela pode ser por uma razão externa ou por uma razão interna. As emoções podem vir, inclusive, quando eu sinto o cheiro de alguma coisa e aquilo me arremete a uma memória. Quem nunca teve trauma com algum namorado, com alguma namorada, e aí, no seu pior dia, você sentiu um perfume que era daquele abençoado? Então, isso acontece às vezes. O nosso cérebro está muito associado às emoções, e as emoções elas vêm por estímulos, que podem ser externos ou internos, como as memórias. Elas são universais, então todas as pessoas do mundo têm emoções. E as emoções elas são idênticas em todo lugar do mundo. O que difere dos sentimentos? Os sentimentos não são iguais em todo lugar do mundo. Existem tribos que, por exemplo, expressam o luto sorrindo, por conta de uma cultura e uma forma diferente de vivenciar a vida. Existem países onde eles não expressam alegria através de um sorriso. Então, os sentimentos eles variam, mas as emoções não. Então, as emoções é o que vem. É como se fosse, se a gente pensa em música, é como se fosse aquele primeiro barulho que você está escutando. E o sentimento já é a interpretação desse barulho. Então, quando você começa a escutar uma música, você não sabe direito o que é. Quando chega no refrão, você fala, sei o que está acontecendo. Esse é o sentimento. Então, nós temos primeiro as emoções, que é isso que vem primeiro como reação psicofisiológica, e depois a gente formula o sentimento, que é como a gente vai interpretar. E essa interpretação, ela pode ser inconsciente, mas ela também pode ser consciente. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje, quando a gente fala sobre saúde mental. Eu posso pegar uma outra forma, ver de uma outra perspectiva como que eu vou enxergar as minhas emoções. E isso faz com que a gente passe a ter um controle. Lembra da frase do começo? Enquanto a gente não se tornar consciente, o inconsciente vai governar a nossa vida e a gente vai ficar chamando isso de destino. Ah, aconteceu porque tinha que acontecer. Muitas vezes a gente não tomou propriedade das nossas emoções e não conseguiu transformar isso em um sentimento consciente. E aí eu deixei como foto. Quem aqui assistiu essa obra de arte, que para mim tinha que ganhar o Oscar? Eu brinco. Vocês, advogados, vocês têm um filme que é o filme favorito de vocês? Que passa na faculdade, alguma coisa assim ou não? Não. São mais sérios. Psicologia é mais brincadeirinha, brincadeira. Então, esse, para mim, é o filme, é o suprassumo da psicologia. Quem não assistiu, assista. Ah, mas é uma animação, é um filme infantil? Não. Ele é um filme que traz uma reflexão muito grande sobre como funciona a mente da pessoa nas 5 emoções principais. A raiva, o nojo, a alegria, a tristeza e o medo. E aí nós temos 5 emoções. E nós só temos uma boa, que é a alegria. Porque as emoções elas foram feitas para nos preparar, para impedir que coisas ruins aconteçam. Então, eu sinto nojo para não comer uma coisa estragada. Eu sinto raiva para não ser feito de trouxa. Eu sinto a ansiedade, por exemplo, para eu me preparar para algo. Então, toda emoção ela foi feita com um propósito positivo. Não existe essa de emoção boa e emoção ruim. Todas as emoções são boas. O problema é como a gente lida com essas emoções. Então, já falei, o ser humano é um bicho complicado. E aí, falando sobre essa questão de emoções boas e ruins, eu trouxe uma frase que aceitar os seus sentimentos é honrar a sua verdade. Antes da gente falar sobre saúde mental, a gente precisa falar sobre autoconhecimento e sobre se autorreconhecer e saber o que eu sinto. Porque nós vivemos, como a gente viu ali, do Jorge, que era um péssimo prego, que nós temos muita dificuldade em aceitar que sentimentos estão aqui. E, graças a Deus, nós estamos em uma era onde os sentimentos têm sido falados, onde nós temos aqui, numa subseção da OAB, uma palestra sobre saúde mental. Se você fala isso para pessoas um pouco de uma época atrás, jamais pensariam que isso aconteceria, porque saúde mental não era algo que era em foco. E hoje tem sido em foco, e isso é muito positivo, inclusive para produtividade, rendimento e sucesso financeiro. Então, existem muitas pesquisas que comprovam que grandes CEOs, CFOs, C-levels dessas empresas multinacionais, todos eles fazem terapia. Porque entender as minhas emoções faz com que, quando eu sente em uma mesa para fazer uma negociação, eu consiga demonstrar o meu melhor lado.
porque eu vou conseguir controlar o meu nervosismo, a minha ansiedade. Nenhum pensamento do passado vai me atingir naquele momento, porque eu tenho controle de quem eu sou e eu consigo demonstrar o melhor para o meu cliente também. Então, não pense em saúde mental, é só para quem chora, para quem tem depressão ou quem tem ansiedade. É autoconhecimento e muito também para eu ser a minha melhor versão do que eu preciso, tá bom? Indo para o segundo ponto, entrando na saúde mental, como você está indo? Muitas vezes a gente pensa sempre no destino. Então, quando eu... Não sei se vocês tinham esse pensamento, tá? Mas quando eu passar no vestibular, eu vou ser feliz. Aí passou no vestibular. Quando eu terminar a faculdade, eu vou ser feliz. Aí terminou a faculdade. Só que aí vocês têm uma coisa mais difícil ainda. Quando eu passar no OAB, eu vou ser feliz. Vou pegar minha carteirinha, vou andar por aí feliz da vida. Vou ser feliz. Não, mas espera. Quando eu abrir meu consultório, ó, quando eu abrir o meu escritório, eu vou ser feliz. Aí abre o escritório. Não, mas quando eu estiver tirando 20 mil líquido, só de lucro, eu vou ser feliz. Ah, não, mas quando eu me aposentar, eu vou ser feliz. O ser humano tem essa tendência. A gente fica correndo, correndo, correndo. Morreu. É exatamente isso. A gente vai correndo atrás das coisas. Existe um termo na psicologia, e eu gosto muito de termo porque eu acho psicoeducação, que fala sobre a falta constitutiva. Quem propõe isso é Lacan. O ser humano sempre vai ter um buraco dentro dele. E ele vai tentando preencher esse buraco. E aí, por isso, eu proponho essa frase aqui, que a vida boa ela é um processo, ela não é um estado, é uma direção e não um destino. Então, saúde mental é você compreender que você não precisa esperar o equilíbrio perfeito para você estar bem, ou o sucesso perfeito para você estar bem. O caminho é o que está, é o que existe. Porque você não sabe do destino, ninguém sabe do amanhã. E, às vezes, essa ansiedade de querer buscar e buscar e buscar e buscar te impede de aproveitar, e quando você vê, você está realmente aposentado e você nem lembra o que você fez na vida. Que você passou o tempo todo estudando, trabalhando, correndo atrás dos sonhos, e não aproveitou, não viveu o aqui e o agora. É muito boa. É do que toca jazz, não é? Mais uma indicação aí, pessoal. Então, a gente precisa entender isso, que não é o depois. Eu tenho que me preocupar com o agora, porque o agora é o que eu tenho. Então, nós estamos agora em uma palestra, tem uma menina psicóloga maluca falando com vocês nesse momento, e é aqui onde vocês estão, entendeu? Então, entender e aproveitar cada momento. E aqui, mais uma charge. É só uma sobrecarga de trabalho, nada grave. Só precisa tirar uns dias. Mas eu acabei de voltar de férias. Aconteceu com alguém aqui isso? Ou foi só comigo que acontece? Acontece muitas vezes da gente tirar férias, pensar que está tudo bem, restabelecer minhas energias. Mentira, que ficou olhando o celular as férias inteiras, atendeu umas 15 ligações, resolveu uns 50 problemas, aí você volta de férias, não, estou até com a pele melhor, eu estou bem, eu vou arrasar no trabalho hoje. Aí chega lá, um monte de problema, um monte de papel, já está tudo como se não tivesse saído. Aquela sensação de que você não descansa nunca. E isso, às vezes, é falta de equilíbrio e saúde mental. Nós tínhamos, há alguns anos, muito se falava sobre essa pirâmide de Maslow, que é a pirâmide das necessidades essenciais. Alguém já viu essa pirâmide alguma vez? Sim? Se falava muito dessa pirâmide, porque ela falava sobre as características que a gente precisa ter e as prioridades. Então, o ser humano precisa primeiro se preocupar com o básico, depois com a segurança, depois com o social, depois com a estima, que é essa questão de encontrar propósito, e só, enfim, a autorrealização. E eu sei que vocês estão tirando foto, mas eu vim aqui dizer para vocês que isso não funciona mais. Isso não funciona mais. Tem, mas é justamente isso que eu quero falar. Que aqui a gente está falando de uma pirâmide. Então, antes a gente via que você só conseguiria alcançar a autorrealização, e realmente, você só consegue alcançar a realização se você tem o básico. Mas ele falava sobre prioridades. Então, eu vou priorizar primeiro a minha subsistência. Depois eu vou priorizar a minha segurança, só depois eu vou pensar no social. E a vida é assim, gente? Dá para a gente ir pensando em uma coisa de cada vez? A teoria não caiu por terra sobre as necessidades, caiu por terra o formato de pirâmide. Hoje a gente vive uma vida dinâmica e não dá para você se preocupar com uma coisa de cada vez. E aí, por isso, eu trouxe essa imagem aqui. O que é isso? Ninguém tem uma ideia do que é isso.
Temos uma colega aqui. É uma bicicleta. Qual que é a diferença disso para isso? Organizado, o outro não. E eu trouxe isso para trazer uma frase, que é muito famosa no ramo da psicologia, que o todo é maior que a soma das partes. Não dá para a gente ter uma vida dicotômica. Não dá para a gente pensar que a nossa vida é só uma parte. Então, eu sou psicóloga, eu sou filha, eu sou uma pessoa X da minha religião, eu sou psicóloga organizacional no meu trabalho, e cada uma é uma caixinha. Se eu for somar, não é a mesma coisa que eu entender o todo. Que eu saber que a Patrícia, que é psicóloga, ela também é uma profissional. Que a Patrícia, que é uma profissional dentro do âmbito hospitalar, também é uma filha. Então, a gente precisa entender o todo. Da mesma forma, vocês. Então, essa é a reflexão que eu quero trazer enquanto profissão do advogado. Que vocês têm muitos aspectos, muitas vertentes. Então, quem aqui é mãe? Levanta a mão. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Quem aqui é advogado? Levanta a mão. Então, vocês são muitas personas. E essas personas, elas não podem ser vistas assim. Então, quando eu for a roda, eu vou ser só a roda. Quando eu for o guidão, eu vou ser só o guidão. Nós somos o todo, não a soma das partes. Então, nós somos uma bicicletinha completa, que faz com que tudo seja um pouco difícil. Porque, às vezes, o problema é só no guidão, mas vai influenciar na direção da bicicleta toda. Às vezes, o problema é só numa roda, mas vai dificultar no todo. Às vezes, o seu problema não está no escritório onde você está. Às vezes, o seu problema está em casa. Ou, às vezes, é o oposto. Seu problema não está em casa. Seu problema está no escritório, porque você está com um cliente difícil, com um caso difícil, isso está te atingindo, e acaba reverberando e escorregando um pouco na sua vida familiar. Então, isso é saúde mental. É a gente aprender que nós não somos uma coisa só, que nós somos o todo. E aí, para isso, para não ficar... beleza, você falou para a gente que é tudo muito difícil, que é tudo muito complicado, e você não vai fazer nada para ajudar a gente. Só socorro, para o mundo que eu quero descer. Eu trouxe aqui a teoria da regulação emocional. É uma teoria do James Gross, que é muito conhecido nos Estados Unidos, que fala sobre um processo onde a gente consegue influenciar as nossas emoções. Lembra quando eu falei que existem emoções e existem sentimentos? Então, as emoções é aquilo que é uma resposta fisiológica para quem chegou depois, e o sentimento é a minha interpretação daquilo. Então, aqui a gente aprende um pouco a regular as nossas emoções. E aí nós vamos ter a regulação antecedente e a posterior. Então, eu tenho como regular antes que o fato aconteça, e eu tenho como regular quando, infelizmente, o fato já aconteceu e as minhas emoções já vieram. Quando a gente fala da reavaliação cognitiva, é eu estar tentando enxergar as coisas de uma outra forma. Então, sabendo que eu vou passar por uma situação X, e eu sei que eu fico ansioso ou nervoso com isso, eu vou criar mecanismos dentro da minha própria cabeça de como me precaver a isso. Então, não sei. Tenho um cliente muito difícil. Quem aqui atende vara familiar? Temos uma colega ali. É fácil? Não é. Sempre tem problemas. Eu uso de exemplo a vara familiar porque é uma que mexe muito com o ser humano. Você está ali, é ser humano, é família, é um aspecto bem complexo. Então, você está ali com um caso muito difícil, e aí aquilo você sabe que talvez possa te atingir, porque você teve um caso anterior que não foi bem sucedido, e aquilo pode vir na sua mente. A melhor forma de você se precaver a isso, então, por isso, antecedente, é você tentar encontrar uma outra forma de ler esse caso. Então, o que eu errei da última vez? O que eu posso acertar dessa vez? E entender, principalmente, o que está no meu controle e o que não está no meu controle. Porque, ser humano, às vezes, a gente tem essa tendência de pensar que tudo está ao nosso alcance. Mas, infelizmente, não. Nós somos seres limitados. Não queríamos ser. Queríamos ser super-heróis, mas, infelizmente, não dá. E, com isso, a gente consegue, com essa reavaliação cognitiva, fazer um processo de diferenciar os meus sentimentos e as minhas emoções, aprender a nomeá-los e, então, me preparar antes do fato aconteça. E aí, a seleção da situação. Seleção da situação é eu entender o meu limite. E, quando eu falo sobre esse assunto, eu dou muito meu exemplo particular enquanto psicóloga. Eu faço pós-graduação em psicologia hospitalar, trabalho em um hospital oncológico e eu não tenho problema algum com a morte. Eu atendo casos de luto, de suicídio, cuidados paliativos, e isso não me atinge. Um caso de abuso sexual eu não seria capaz. Um abuso sexual infantil é algo que, para mim, é o meu limite. Então, eu faço uma regulação emocional fazendo uma seleção de situação. Eu não vou me propor, independente de ter dinheiro envolvido ou não, eu não vou me propor a uma situação onde vai ultrapassar o meu limite. E vocês, enquanto advogados, também precisam ter essa visão. E, muitas vezes, só vem com a experiência. Não sei aqui quem é advogado novo ou não, mas, com a experiência, inclusive de atendimento, a gente vai percebendo. E o atendimento ele é diferente, mas é parecido, né?
Entender que caso eu vou aceitar clinicamente, vocês entenderem que caso vocês vão aceitar enquanto advogados. Porque, às vezes, o caso deu errado, aconteceu uma situação, não porque você não é bom o suficiente, mas porque você não está percebendo que esse caso, às vezes, atinge alguma coisa em você. E aí você quer levar, porque, enfim, todo mundo precisa pagar boleto, né? Mas é importante entender isso. E aí nós temos a regulação posterior, e aí que tem a supressão emocional e a expressão emocional. A supressão emocional ela é meio polêmica, porque ela é basicamente você forçar o seu organismo a ter uma emoção contrária ao que você está sentindo. Então, estou extremamente ansiosa porque estou falando aqui com vocês. Eu vou forçar o meu organismo a ter uma emoção positiva. Fechem os olhos rapidinho. O psicólogo é meio maluco, né, gente? Lembrem da melhor memória que vocês tiveram na vida. Qualquer coisa. Uma fim de tarde numa praia, o nascimento do meu filho, o dia do meu casamento. Nossa, quando eu passei na OAB e comemorei e bebi horrores. Podem abrir os olhos. A memória traz uma sensaçãozinha? Deu para ver nas carinhas. De olho fechado, então todo mundo sério, e de repente começa um sorrisinho. Essa memória pode ser para vocês uma âncora. Sabe uma âncora? Que é aquilo que firma um navio no mar? Então, quando vocês estiverem passando, inclusive, por situações, por exemplo, eu preciso palestrar, eu preciso falar com um público que, por vezes, eu fico um pouco inseguro, se apega nessa âncora e força essa emoção. Porque, voltando à frase que eu falo o tempo todo, enquanto a gente não se tornar consciente, o inconsciente vai dominar a nossa vida e a gente vai chamar de destino. Então, pega essa emoção e faz essa emoção aparecer. Porque, querendo ou não, o cérebro ele também é nosso. Se a gente tem controle sobre os nossos membros, a gente pode ter controle sobre as nossas emoções. Obviamente, não na mesma proporção, mas é possível através do autoconhecimento e entendendo o peso disso. E, por outro lado, a expressão emocional, que é você expressar realmente o que você está sentindo. Sabe aquela raiva acumulada do dia a dia? Chega em casa e grita. Eu estou falando sério. Alguém aqui já gritou genuinamente de raiva alguma vez? Muito obrigada, colega. Existe uma teoria, inclusive, da medicina oriental, que fala sobre o poder do grito. Eu tive isso em uma das aulas lá no Einstein. O poder do grito, o poder de você colocar para fora o que você está sentindo. Porque, às vezes, você não precisa carregar isso, não é um peso que você precisa carregar. Só está emputecido com alguma coisa, pega um momento e grita, pega um momento e chora. Ou, se você está muito feliz, gargalha. E a gente tem essa tendência, não. Eu tenho que ser aquele emoji do WhatsApp que tem a boquinha reta e os dois olhinhos, sabe? Sempre passivo. Porque eu sou profissional. Mas a gente é uma bicicleta, a gente não é só a roda. Então, quando você estiver fora do seu ambiente profissional, sempre que possível, extravasa as suas emoções. Você está feliz porque você está com seu filho, abraça, dá risada e gargalha. Ou você está bravo, grita e chora. Mas entendendo também o limite do outro, né? Não vamos sair gritando, berrando com todo mundo na rua. Não vai todo mundo aparecer lá no meu consultório, entendeu? Com indicação psiquiátrica. Não é assim. Então, entender quando eu tenho que propor as emoções para mim mesma, então, forçar uma emoção, e quando eu preciso expressar realmente o que eu estou sentindo. E isso é saúde mental, é eu saber controlar as minhas emoções, equilibrar a minha vida e saber o que fazer e quando fazer. Porque quando a gente não pode mudar uma situação, nós somos desafiados a mudar a nós mesmos. E esse cara aqui, alguém conhece o Viktor Frankl? Ele foi um médico judeu que criou uma teoria psicológica sobre o sentido da vida. Sabe onde? Não foi em Maldivas, não foi em um oásis, foi num campo de concentração. E essa teoria dele diz muito sobre isso, que a gente consegue, sim, ser feliz e realizado independente do que acontece conosco. E essa teoria fala muito sobre a forma com que eu faço isso. É procurando me autorrealizar, é procurando fazer algo de bem para a sociedade, é procurando ser quem eu sou e não o que a sociedade quer que eu seja. Então, essa teoria ela é muito poderosa porque eu fico pensando, cara, eu no campo de concentração, primeiro que eu ia me matar. Essa é a primeira premissa, que eu não tenho controle emocional suficiente para sofrer. E ele, sofrendo, criou uma teoria que fala sobre o sentido da vida. Então, peguem esse desafio. Mesmo que a situação esteja difícil, às vezes não está fácil, a gente sabe que a sociedade está cada vez mais complexa. Tentem não deixar que a sociedade faça de vocês o que ela quer fazer. Façam de uma forma diferente. Tentando ter um olhar diferente, vendo as coisas de uma forma diferente, isso facilita muito. Porque, às vezes, você pode perder um negócio, perder um cliente que seria uma proposta incrível, porque você não olhou de uma outra forma. Então, é fundamental olhar de outro jeito. E aí,
Quem lembra do boom da palavra resiliência? Tem um monte... Alguém aqui tem tatuagem de resiliência? Não? Tá bom, então posso falar. Brincadeira. Porque foi uma coisa que ficou muito em alta. Todo mundo falava, não, porque eu sou resiliente. Quando a gente fala sobre resiliência dentro do mundo corporativo e também da psicologia, resiliência está muito relacionada a ser um pato de borracha. Lembra do patinho de borracha amarelo de tomar banho, que a gente vê, tipo, criança, enfim? Quando você aperta, o que acontece com ele quando você solta? Ele cresce. Ele fica sempre assim. Ele apanha e volta para o tamanho normal. Ele apanha e volta para o tamanho normal. E quando a gente é resiliente, às vezes a gente fica assim. E a vida bate. A gente sabe que a vida bate. A vida bate e a gente volta onde a gente estava. A vida bate e a gente volta onde a gente estava. Então, eu trago para vocês aqui um outro conceito, que é o conceito da antifragilidade. Ser antifrágil é ser semelhante ao DNA ou uma corrente de ferro. Quem aqui já teve experiência com corrente de ferro, com elo? Quanto mais você martela aquele elo, mais forte ele fica. E nós temos essa capacidade enquanto seres humanos. Se nós somos os seres os mais evoluídos em meio aos outros animais e a gente consegue fazer tanta coisa, é porque o ser humano sabe aprender com a dor. Só que muitas vezes a gente se coloca na posição de resiliência e a gente pensa que está tudo bem. Eu sofri, voltei para onde eu estou e vou ficar por aqui. Só que a gente pode aprender a crescer com a dor. Como? Não cometendo os mesmos erros, sabendo, expoliciando com quem você vai falar, com quem você não vai falar, com quem você vai conviver, com quem você não vai conviver. E aprendendo realmente a fazer uma melhoria contínua de si próprio. E aí você consegue ser um pouco mais antifrágil. E quando a gente para pensar, a gente pensa que a gente é resiliente, mas no fundo a gente já é antifrágil. Porque muitas vezes a gente já levou porrada da vida e isso fez a gente crescer ainda mais. Então você levou um não na cara e aquilo te dá impulso. Quer saber? Eu vou fazer dar certo agora. Então, essa birra que o ser humano tem, muitas vezes é a antifragilidade, de não só se adaptar a essa desordem que acontece, mas também conseguir evoluir através dessa adaptação. Okay? Faz sentido? E aí, indo para o final, a síndrome de Atlas. Vocês conhecem o mito de Atlas? Atlas é esse carinha aqui, da mitologia grega, e ele foi castigado a carregar o mundo nas costas. E ele carregaria para sempre. E às vezes a gente se coloca nessa posição, não sei vocês, mas eu me coloco um pouco às vezes, de querer carregar tudo. Então eu carrego as minhas amizades, os meus traumas, a minha carreira, a família, finanças, expectativas, emoções, sentimentos, erros do passado, viagens, trabalho, estética, sonhos, saúde. Cansei. A gente carrega isso. E o processo real de saúde mental é eu também saber soltar. É eu saber o que eu preciso carregar e o que eu não preciso carregar. Será que eu preciso carregar a minha família sempre nas costas? Será que eu preciso carregar minhas amizades sempre nas costas? Será que eu preciso 100% estar preocupado com as minhas finanças? A gente fica... Ai, sim, será? 100%? Tem uma frase que fala que o planejamento errado é pior do que não planejar. Então, se você se planeja, você não precisa se preocupar sempre com a sua finança. Você consegue me preocupar em determinado momento do mês, mas também saber curtir, porque a vida é equilíbrio, né? Então, a gente não precisa se preocupar. E aí tem coisa que a gente não precisa se preocupar nunca. Erros do passado, gente, esquece, já passou. Se alguém te lembrar de um erro do passado, aí a pessoa está errando agora. Então, deixa ela com o erro do agora dela e ignora. A culpa é algo que a gente não precisa carregar. Os traumas é algo que a gente não precisa carregar. Então, tem muita coisa que a gente pode largar de mão. Às vezes a gente tem essa tendência de, não, mas eu dou conta. E aí a gente fica assim, ó, com essa expectativa de ser um polvo, segurar 50 mil coisas na mão, dar conta de tudo. Essa é a expectativa. Mas a realidade é aquela ali. A gente fica igualzinho o Cascão. Pânico, desespero, angústia, mais pânico e mais desespero. Porque nós não fomos feitos para carregar tudo isso. Nós fomos feitos para ser o todo e não só a soma, e a saber equilibrar, a saber fazer as coisas de uma forma que fique leve, que não fique pesado. Porque senão a gente acaba não fazendo nada. Tem uma outra frase que eu gosto bastante, sou bem das frases, que eu não gosto de ser igual ao pato. Porque o pato, ele anda, ele nada, ele voa e ele corre, mas ele não faz nada bem. Você bota um pato para nadar, ele não vai nadar bem. Você bota um pato para poder correr, ele não vai correr bem. Voar, o bichinho não sai nem daqui do chão. Mas por quê? Porque ele faz tudo. É melhor ser um peixe e só saber nadar, mas nadar bem, do que ficar igual um pato e fica lá fazendo várias coisas, só que não fazendo nada bem. E é isso que acontece quando a gente pega para fazer muita coisa e se
coloca nessa posição aqui de Atlas, eu vou carregar o mundo nas costas, eu vou fazer, eu vou dar conta. E aí, quando vê, você está com burnout, está com ansiedade, está com depressão, ou então você não tem nada diagnosticado assim, mas você está infeliz. E, enquanto psicóloga, eu acredito que a maior dificuldade de ser tratada hoje não é a ansiedade, não é a depressão, não é um burnout. Porque isso a gente tem tratamento, a gente tem estrutura. Agora, a frustração e a infelicidade pessoal é algo que está muito mais dentro da pessoa. Não tem um remédio que resolva uma frustração pessoal. E a frustração pessoal é algo que só você pode resolver por você, deixando de ser assim e soltando, deixando as bagagens, aprendendo a equilibrar a sua vida. A não me escutar falar aqui por 1 hora e sair daqui e fazer tudo igual. Segunda-feira já está lá a agenda. Antes das 9 da manhã já fez reunião com 5 pessoas, aí não vai almoçar porque vai fazer uma reunião no almoço, aí depois vai encaixar a academia em algum momento, depois vai chegar em casa, não vai nem conseguir conversar com o filho porque vai estar estudando caso, e aí depois vai estar pesquisando pós-graduação para fazer. Porque a gente é assim. A gente quer dar conta de tudo, mas a gente não dá conta de tudo. E aí eu vou pedir para vocês pegarem rapidinho o celular. Todo mundo tem celular, notas. Isso facilitou muito a vida do palestrante hoje em dia. Eu pedi para vocês fazerem uma lista das 10 pessoas mais importantes para vocês. Rapidinho, hein? Não precisa necessariamente estar vivo, tá? Pode ser uma pessoa que já morreu, uma pessoa da história. As 10 pessoas aí. Dá 1 minutinho só. Vocês são advogados, vocês são ligeiros. Raciocínio crítico. Então, pois bem, doutor. Quem terminou vai dando um alô, só para eu... Conseguiram pelo menos 5? Mais ou menos? Levanta a mão aqui quem se colocou na lista. Eu amo pegadinhas de psicólogo. É exatamente isso. E é o natural. Sempre que a gente pensa na pessoa mais importante, eu mesma, quando eu fui desafiada, eu botei Jesus, eu botei minha mãe, eu botei minhas gatas, eu botei tudo que eu podia. Eu mesma. Ainda perguntei se podia colocar mais gente, porque eu queria colocar várias pessoas importantes. E a gente tem essa tendência. A gente coloca as pessoas antes da gente. E aí, uma reflexão. Gente, eu estou muito feliz que foi aqui, porque aqui tem espaço para eu ser psicóloga. Então, nós temos aqui, pode estar cheio ou está vazio? Está vazio. E agora, ele está cheio ou está vazio? Está cheio ou está vazio? E agora? Derrubei areia. Está cheio ou está vazio? Não estava cheio no começo? E agora? Cabe mais coisa, mas eu não vou arriscar, que eu já fiz bagunça aqui. É uma reflexão. Ele estava cheio no começo, não estava? Aí depois a gente colocou mais coisa. Qual que é a diferença? Eu soube elencar as minhas prioridades. Se eu encho esse vaso de água
e eu colocasse as flores, o que ia acontecer? Se eu tivesse enchido ele das pedrinhas e depois tentasse colocar as flores, ia caber? E assim é a nossa vida, gente. Então, para encerrar, trazer essa reflexão. A gente precisa primeiro colocar o que é vital, colocar o que é essencial, o que não pode faltar. Então, na minha prioridade, eu vou colocar primeiro eu. E aí eu vou colocar minha família, eu vou colocar os meus sonhos, vou colocar minhas finanças. Aí depois eu vou colocar, encaixar um cliente a mais, uma pós-graduação para eu conseguir melhorar na minha carreira. Depois, então, eu vou começar a pensar em ajudar aquele meu parente que só dá trabalho, fica toda hora me pedindo dinheiro, me pedindo ajuda. Então, a gente precisa saber elencar as prioridades. Quem aqui já viajou de avião? Acabou com meu efeito dramático. Brincadeira. Alguém aqui já viajou de avião? Sim. Quando dão as instruções, o que eles falam sobre essa máscara aqui? Primeiro em você e depois o outro. Então, é isso que eu gostaria de trazer hoje para vocês. Primeiro vocês, depois o outro. Eu me autoconheço, eu sei quem eu sou, eu entendo as minhas emoções, eu busco a minha saúde mental, mas nada disso vai adiantar se eu não largar a mão da síndrome de Atlas, de querer carregar o mundo nas costas e efetivamente olhar para mim primeiro. Porque não só Jesus estava certo quando ele disse você tem que amar o próximo como a si mesmo, mas vários outros filósofos, várias pessoas falaram, inclusive é comprovado cientificamente, você não consegue ajudar outra pessoa se você não estiver bem primeiro. Então, se olhem, gente. Essa é a reflexão que eu gostaria de trazer para vocês. O vital deve vir primeiro. Ok? E aí eu trouxe umas lembrancinhas para vocês. Sensacional, Patrícia. Obrigada. Gente, alguém tem uma pergunta para a Patrícia? Quer compartilhar alguma coisa, alguma ideia? Espera aí que eu vou levar o microfone até você, colega, para poder sair na gravação. Meu nome é Mara, né? Eu faço parceria com a doutora no penal. Então, várias vezes nós fomos lá no Cadeirão em Pinheiros, eu ajudei a atender os clientes, fiquei sabendo dos casos. Acontece que, no mês passado, um sobrinho meu foi preso porque ele bateu, isso acontece, né, gente? Fazer o quê? A gente é contra, bateu na esposa. Mas quando eu entrei com ela, eu não consegui falar nada, eu senti mais emoção. Isso que eu queria saber, por que com um cliente comum, eu não sentia a mesma coisa que eu senti com o meu sobrinho, só isso. Essa resposta é simples quando eu olho para a minha profissão enquanto psicóloga. Eu não posso atender um familiar, eu não posso atender um amigo, eu não atendo nem conhecido. Eu poderia atender vocês porque eu mal e mal sei o nome, mas alguém que é do meu convívio, talvez do meu trabalho, eu jamais atenderia. Porque quando está próximo da gente, a gente consegue ter mais empatia. Não estou querendo dizer que você não tem empatia com o seu cliente. Mas o processo de empatia é eu conseguir me colocar no lugar. O cliente, você só conhece ele um pedaço. Então, você consegue se colocar no lugar, mas naquele pedaço. Um familiar seu, você conhece o todo. Às vezes, você viu crescer, você está ali com ele o tempo todo, e aí, por você conhecer muito, o ato de se colocar no lugar é mais fácil, e aí você não consegue controlar e mediar. Mas, além disso, porque atinge você. A maioria das coisas não é pessoal, não é sobre o outro, é sobre como eu me sinto. O fato do cliente estar preso vai interferir para você se você vai conseguir soltá-lo ou não, se você vai ganhar ou não. Um familiar preso é diferente. Vai atingir a sua dinâmica familiar, vai ter vários lutos envolvidos, o luto do papel social dessa pessoa, os almoços de família que aconteciam e não acontecem mais, o aniversário, a situação da esposa, como é que fica, e como que vai ficar a reação. Então, tem um todo por trás. Então, não sei se respondi a tua pergunta, mas é isso, porque nos atinge e porque é mais fácil se colocar no lugar. Eu acho que está dentro do limite que você falou, né? Qual que é o meu limite? Até onde eu consigo ir, até onde aquilo não me atinge, né? Maravilha. Mais alguém tem alguma pergunta eu gostaria de compartilhar? Doutora Patrícia? Não? Maravilha. Sensacional. Patrícia, muito obrigada pela sua palestra. Você trouxe umas lembrancinhas, é isso? Patrícia, eu quero aproveitar também e te entregar aqui o certificado de participação aqui na nossa atividade. Quem aí, meu querido Luiz, quem vai tirar uma fotinho? Aqui, espera lá. Marco Antônio, quer vir aqui tirar foto? Organização da sua comissão, venha cá.
peguei seu lugar agora de manhã, hein? Já falei para você que eu estou sempre na tua cola, hein? Espera aí. Maravilha. Enquanto a Patrícia se organiza aqui para entregar as lembrancinhas, quero lembrar a todos que temos mais palestras aqui. Vão ser todas nessa sala, Marco Antônio? Todas nessa sala ao longo do dia. Reforçar para quem está nos assistindo, venham para cá. Como a Mari passou aqui pela manhã, temos atividades aqui no subsolo, comidinhas, massagens. Eu esqueci alguma coisa, Marco Antônio, que a gente tem lá embaixo? Massagens, comidinhas. Tem... Tem uns patrocinadores, tem uns brindes, várias atividades aqui na CASP Santo Amaro, na Rua da Paz, número 7.